Boa noite, meus amigos. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Possível, cara. Não é possível um negócio desse. SD aqui. Certo? Som. 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 Boa noite, meus amigos. Desculpe aí esse pequeno atraso, né? É um problema porque a gente acaba atrasando, que eu estou um pouco aqui sem poder. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar de... Boa noite aí, Nath Lima, boa noite, Valentinha, boa noite, Raul França, caminhoneiro aí, boa noite, meu amigo Márcio. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar do mal do fisiologismo na política, né? E também um pouco dessas atitudes aí do STF, e também falar da nossa cidade de Carapicuíba. Quando a gente fala de fisiologismo político, entenda bem, esse nome que parece mais nome de remédio, né? Caixinha de remédio, a gente pode definir o fisiologismo como a conduta ou prática de certos representantes e servidores públicos que visa a satisfação de interesses ou vantagens pessoais ou partidários em detrimento, né, do bem comum, muito próximo do clientelismo político. E o que é o clientelismo político? Por exemplo, a pessoa que recebe de outra pessoa uma proteção política em troca de apoio. E também cabe dentro do fisiologismo político o nepotismo, o corporativismo e assim vai, né? E a gente está passando aí por um tempo, principalmente aqui na nossa cidade de Carapicuíba,
em que muitas pessoas decidem seus candidatos por fisiologismo político, né? A gente está vendo muito isso na nossa cidade de Carapicuíba. E isso tem causado uma confusão terrível, porque, na verdade, política é dividida entre o seu capital político, né, e seu capital eleitoral. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo capital político, eu estou querendo dizer o seguinte: qual o grau de capacidade, de competência, conhecimento e principalmente articulação política, este que você confiou seu voto nas eleições passadas, teve para fiscalizar o executivo, e qual foi sua participação efetiva no crescimento da nossa cidade? Então isso é muito importante, tá? Por isso que esse assunto é importante. Então, boa noite aí, Francisca Cida, boa noite, Gislane Barros, meu amigo Falentinha, boa noite, viu, Falentinha? Giovanni Copoal, boa noite, viu, Giovanni? Então, e quando eu digo capital político, eu estou querendo dizer o seguinte, né? Que nem eu já falei para vocês. Qual que é o grau de capacidade, competência, conhecimento e principalmente articulação política que você confiou seu voto nas eleições passadas teve para fiscalizar o executivo, e qual foi a participação dele, né, no crescimento da nossa cidade? Qual que é o grau de maturidade política? Porque assim, não é só criar projetos, mas também articular no legislativo, por exemplo, e no executivo para aprovar esses projetos, né? Nesse ano de 2022, eu tenho visto que dos 17 vereadores que a gente tem, quais tiveram a competência para buscar no plano estadual ou federal algum benefício para a nossa cidade de Carapicuíba? Eu sinceramente vi muito pouco disso durante todos esses anos, né? A gente já está fechando os 4 anos aí de mandato. E assim, quase todos os partidos ou legendas dos vereadores da nossa cidade de Carapicuíba têm deputados estaduais e federais eleitos, inclusive, com muitos votos de Carapicuíba. Então, quais desses vereadores foram capazes de buscar emendas, articular algum benefício, algum projeto, outra pasta para a nossa cidade de Carapicuíba? Isso é muito importante a gente questionar isso, tá? O que acontece? Daí, eu bato sempre na tecla, né? Por décadas, nossa cidade tem sido sabotada de muitos projetos, né? Projetos esses que basta a gente ir nas cidades vizinhas e lá a gente vai ver esses projetos, né? Eles estarão lá atendendo os seus munícipes. Eu posso até dar um exemplo aqui de alguns projetos. Por exemplo, o Projeto Guri. Eu tenho citado sempre o Projeto Guri, que é um dos projetos que nossa cidade foi sabotada, porque é um projeto que eu já vi esse projeto funcionando em Itapevi, na cidade de Itu e em várias outras cidades, né? Enquanto que aqui na nossa cidade nós tínhamos que nos contentar com a Escola Timaya, com pouquíssima infraestrutura, alocada num espaço pequeno ali do lado da quadra Ayrton Senna, né? A senhora que administrava lá tinha que fazer milagres e contar com muitas doações e assim, e mesmo feito coisa pelos municípios, ela fazia milagres ali naquela escolinha. Eu quero deixar claro, eu não estou desmerecendo a antiga Escola de Música Timaya, pelo contrário, temos que agradecer a dedicação dos munícipes que abraçava a causa e alguns nem eram funcionários da prefeitura, mas os caras faziam um milagre ali naquela escolinha ali, da Escolinha Timaya. Agora, se o Projeto Guri foi criado, tá, para municípios mais pobres, e o próprio ex-prefeito disse que o nosso município, a renda não dava para sustentar uma UPA,
porque nunca recorreram à Secretaria da Cultura para trazer esse projeto para a nossa cidade? Essa é uma questão que tem que ser discutida. A gente tem que parar de glorificar as pessoas, sendo que existem projetos que podem facilitar a vida dos nossos munícipes. Essa é a grande questão, né? E também a gente não pode esquecer da nossa aldeia de Carapicuíba, né? Eu sempre bato na tecla. Das 12 aldeias construídas por Padre Anchieta, nós temos a única ainda de pé, um símbolo jesuíta de muito valor e importância para nós cristãos. E qual o aproveitamento turístico para a nossa cidade de Carapicuíba? Nós tivemos por duas vezes a oportunidade de fazer parte de instâncias turísticas, né? Instância turística de São Paulo, com a nossa aldeia de Carapicuíba, e essas duas oportunidades foram deixadas passar o tempo e não foi aproveitada. Ô, meu amigo Raul, daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto do STF, né? E realmente é um assunto muito sério, viu? Muito sério. Mas voltando aqui para nossa aldeia de Carapicuíba, aí eu pergunto, cadê o legislativo que deveria fiscalizar e cobrar da Secretaria da Cultura pela falta de empenho para trazer a mais que merecida estância turística para a nossa aldeia de Carapicuíba? É assim, nós temos uma aldeia, existe um projeto que está na gaveta de um deputado estadual, né, que levou voto daqui de Carapicuíba, e Carapicuíba fica parado no tempo, né, por falta de vontade política. Então isso é muito importante. E assim, o fisiologismo político, ele fica mais evidente ainda quando a gente vê legisladores falando em saúde pública, né, que foi que aconteceu ano passado. Ano passado surgiu um movimento de políticos, né, e alguns munícipes envolvidos com esses políticos em prol da saúde pública aqui na nossa cidade de Carapicuíba. Os projetos do governo federal voltados para a saúde pública foram simplesmente ignorados por esse movimento. Por exemplo, Saúde na Hora, que é um ótimo projeto. Inclusive atende um dos nossos vizinhos aqui, o município de Itapevi, né, onde ele foi implantado. Além do projeto de Saúde na Hora, o governo também oferece o Criança Feliz, Médicos na Família. Então, se você tem um movimento, e esse movimento diz que está defendendo a saúde, mas ele ignora projetos que poderiam melhorar a vida de nós munícipes, por questão ideológica, a gente está vendo aí o tal do fisiologismo político sendo usado. Por exemplo, na educação. Na educação, os projetos do MEC, como o Tempo de Aprender, que é um programa de alfabetização, abrange todo um propósito, né, que é enfrentar as principais causas de deficiência da alfabetização no nosso país, que a gente sabe que que é um problema muito sério. E esse Tempo de Aprender ele é destinado a pré-escolas e ao primeiro e segundo ano do ensino fundamental nas redes públicas estaduais, né, municipais e distrital. Está sendo aproveitado aqui no nosso município de Carapicuíba? Algum legislador ele tem essa resposta? E se não está, ele foi cobrado na Secretaria da Educação? Então é esse tipo de coisa que a gente precisa buscar. E assim, continuando no assunto de fisiologismo político, por outro lado, temos o capital eleitoral. O que é o capital eleitoral? É a força eleitoral por determinado político, né?
fora da esfera executiva, da esfera legislativa, e mais nas comunidades, no dia a dia com o seu eleitor. Alguns eleitos, quando chegam ao legislativo, se vocês perceberem, né, onde deveriam usar a tribuna para dar satisfação ao munícipe, né, do andamento do seu mandato, né, porque, afinal de contas, ele é um funcionário dos pagadores de impostos do município, né? E o que eu vejo é muitos ter a soberba de usar a tribuna para atacar tal ministro por causa de algum assunto, algum problema na Amazônia, né? Mas desconhece os problemas de saneamento básico aqui da nossa cidade de Carapicuíba. E pior, ele legisla, né, aqui e não mora na nossa cidade de Carapicuíba, é um outro problema. Então nós precisamos nos desprender desse fisiologismo, né, do que o cara, por exemplo, o cara paga uma caçamba, promete laje, né? Eu andei muito nas comunidades esse ano, conversando com os munícipes. Não é difícil você encontrar um munícipe, mas o candidato tal ganhou, mas não pagou minha laje, né? Isso para mim é uma compra de votos, né? Você está prometendo algo ao troco do voto, né? A gente tem mais que se ater à realidade do nosso país, da nossa cidade de Carapicuíba, né? Que a gente tem que cair na realidade do pai de família que acorda cedo para ir trabalhar, do pequeno comerciante, do grande comerciante, da tia do cafezinho no terminal de ônibus, na frente da estação de trem. Essa Carapicuíba que a gente precisa enxergar e ajudar a melhorar, né? Eu sempre falo, para quem leu o livro, né, a Anabase, né, do Xenofonte, onde ele trabalha muito com a questão da alma. E pelos olhos de Sócrates, você passa a ver que tudo provém da alma. E a alma nada mais é do que a consciência humana. Então nós precisamos voltar o olho, né, ao ser humano pela sua alma. Essa coisa de fisiologismo é um ato muito sério, porque nem todos os candidatos que se aliam a uma pré-candidatura pela esquerda, ele vai vestir aquela falsa, né, aquela falsa campanha da solidariedade. Também nem todos que se filiam a um partido de direita vai trabalhar para uma máquina mais enxuta. Então a gente tem que... Eu estou procurando esclarecer essas coisas, porque eu estou vendo muito candidato aí vestindo a camisa de conservador, e se fosse mesmo conservador, eu estaria agradecendo, porque a gente precisa mudar a nossa Câmara de Vereadores. Hoje você tem 17 vereadores, 17 vereadores de esquerda, 17 vereadores que são progressistas. Não adianta. Quando um vereador chega lá e diz que a polícia é treinada para matar negro, você tem um vereador lá dentro que é da corporação, né? Vestiu o uniforme da corporação e não defende a corporação, é porque existe um fisiologismo ali político, né? É muito capaz de por trás da cortina estarem aliados, né? É muita coincidência 17 vereadores bater no presidente Jair Bolsonaro e ninguém rebater as críticas, né? E na maioria das vezes são críticas mentirosas. Então a gente precisa olhar um pouco para esse fisiologismo político para a gente não ficar refém dele. Bom, o meu amigo aí, o Raul, né, pediu minha opinião sobre a questão do STF, né? Eu estava até lendo aqui que pediram uma opinião minha, eu nem queria entrar nesse assunto,
mas o ministro Alexandre de Moraes, né, ele tinha suspendido a nomeação do diretor da ABIN, o Alexandre Ramagem, para a diretoria da Polícia Federal, né, por ele ter uma aproximação com o presidente Bolsonaro. Aí eu pergunto, o presidente tem que nomear inimigos, né, ele tem que nomear uma pessoa desconhecida, ou ele tem que nomear adversário? Isso aí ficou uma coisa muito esquisita pro STF. Outra coisa, e o pretexto utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes foi a coletiva de imprensa dada, né, na penúltima sexta-feira. Afirmou que o presidente informou a nomeação do Ramagem para interferência política na instituição, no sentido de ter uma pessoa de sua confiança e que pudesse colher relatórios de inteligência. Pô, ficou claro aí que o ex-ministro quis repetir de alguma forma, né, aquela suspensão da nomeação do Lula na Casa Civil em 2016. Para mim, né, ficou muito evidente isso daí. Então, e na época, o ministro Gilmar Mendes ele suspendeu a nomeação do Lula com base em grampos feitos, né, pela Polícia Federal e liberados pelo próprio Sérgio Moro. E no Brasil essas coisas são assim, né, elas vão e vêm. E nos áudios ficava explícito que o Lula estava sendo nomeado apenas para obter o foro privilegiados e fugir da justiça, né? E a forçação de barras para igualar essas duas situações que eu vi, né, foi adotada pela esquerda, a isentoleft, né, que a gente fala, por algumas mídias, algumas redes sociais. Inclusive no meu Facebook teve um rapaz que falou sobre isso. Eu nem discuti, né? Pô, porque se de um lado a gente tinha uma indicação ilegal para fugir de uma condenação certa e comprovada por áudios, do outro lado a gente tem uma indicação legal sem qualquer impedimento jurídico. Então, sabe, um presidente que está indicando um delegado da Polícia Federal para ocupar o cargo de diretor-geral da Polícia Federal e vem uma suspensão motivada numa coletiva de imprensa, sabe? E você sabe que tudo não passa de conjecturas de uma indicação que é uma prerrogativa constitucional do presidente. A mídia fazer essa comparação é chamar o leitor de burro, né? Até porque essa interferência não foi aceita pela delegação dos delegados da Polícia Federal, essa interferência do ministro Alexandre. O próprio presidente questionou, eu vi depois, numa live, o próprio Alexandre de Moraes, porque se a gente não se esquecer, o ministro Alexandre de Moraes era amiguíssimos do ex-presidente Michel Temer. E é o que eu digo e repito, o pior câncer do Brasil é o STF, né? E para derrubar o STF, só com o apoio popular. Não tem outro jeito. Quando o ministro Alexandre de Moraes vem em público, pessoal, quando o ministro Alexandre de Moraes ele vem em público falar de princípio da impessoalidade, sendo o ministro do STF, é um cinismo tão grande, é como se vocês desculpem a minha sinceridade, é como se a dona do puteiro fosse falar de castidade e celibato para suas funcionárias, assim, sabe? Tivesse uma conversa online com outros puteiros. Porque todos nós sabemos que o STF está longe de ser o guardião da nossa Constituição. O STF hoje é um órgão politiqueiro, né? Assim, diferente até de ser político, né? Como dizia Aristóteles, né? O homem é político. O STF é o que tem de mais vil colocado sobre uma roupagem nobre. Essa é a minha opinião.
E como dizia o nosso glorioso Olavo de Carvalho, né, ao citar Santa Cruz, é bosta engomada. Para mim, a atitude do ministro Alexandre de Moraes, meus amigos, não tem sequer sustentação jurídica, nem moral, nem fática. A possibilidade de a pessoa ter contato pode ser que no futuro, se guiando de um depreciamento sem provas de um ministro que sai fazendo politicagem para derrubar um presidente, olha, só que no final de tudo, o presidente nomeou para o cargo de delegado Rolando Alexandre de Souza, né? E você já sabe. E para finalizar esse assunto, eu vou usar as palavras do meu amigo filósofo admirável, né? O Tiago Cortes, que é o assessor do nosso deputado Gil Diniz, né? Sobre o depoimento do Moro. Moro confirmou que Bolsonaro tinha com ele uma relação hierárquica, cobrava ações, pedia mudanças, advertia sobre nomes escolhidos para a superintendência e oferecia conselhos sobre linhas a serem seguidas. Ou seja, Bolsonaro agia como um chefe, simples assim. E o ex-juiz Sérgio Moro talvez nunca tinha essa experiência antes na vida. E a confundiu com abuso de poder. Porque não tem outra explicação, né? Não tem outra explicação para essa situação. Não, e tem uma coisa pior ainda, né? Tem uma coisa pior ainda. O ministro... Tem uma coisa ainda que é pior ainda. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. O Celso de Mello aprovou os depoimentos de pessoas citadas por Moro. Disse que se as pessoas não comparecerem, cabe condução coercitiva, mas não foi o próprio STF. Cara, vocês lembram que o STF, o próprio STF, ele proibiu conduções coercitivas naquela vez que o Lula foi obrigado a depor sob esse pretexto, a mando do próprio Sérgio Moro. Então, sabe, o STF, ele rasga a Constituição, depois ele parece que passa um durex, aí ele rasga de novo. Eles estão agindo sem lei. Eles são a lei, né? Então, não tem como você dizer que um órgão desse, o STF, é o guardião da Constituição, porque eles rasgam a Constituição a cada... Quer dizer que para o Lula não tem coerção, não tem essa questão de você obrigá-lo, né, a questão da coercitivas, né? Não tem. Para o Lula não tem. Agora, para o general Heleno, um general tem. Cara, o STF, eles estão perdendo a noção das leis, né? Eu vi até uma reportagem, um jurista falando que eles brincam tanto com a lei que daqui a pouco os brasileiros não sabem mais qual lei seguir. A Constituição vai passar a ser os 11 juízes lá do STF. Então é complicado isso, viu? É muito complicado. Eu queria também colocar aqui um texto para vocês, né? Eu queria colocar aqui um texto para vocês de muitas coisas que eu ouvi falar aí, né, na questão do Bolsonaro. Veja bem, o Bolsonaro, ele nunca será presidente de todos os brasileiros, né? Ele será o presidente ele não será o presidente dos ladrões. Ele não será o presidente dos corruptos, ele não será o presidente dos oportunistas, ele nunca será o presidente da esquerda.
Ele nunca vai ser o presidente de quem locupetou, né? Que nem diz alguns filósofos. Nas últimas décadas do nosso país, ele está fazendo uma limpeza e quando ele explode, igual ele explodiu com aquela jornalista da Folha, ele explode porque notadamente ele está no limite dos nervos. O que a imprensa faz com esse homem, pessoal? Eu não conheço na história do Brasil alguém que sofresse o que esse homem está sofrendo. Ele foi chamado de tudo já. Ele foi chamado de louco, foi chamado de nazista, foi chamado de ditador, isso durante a eleição. Sofreu a facada, né, que foi o pior, que teve a vida a um passo. Depois de eleito, foi chamado de super pai, né, de protetor. Foi chamado de corno. Acusaram a esposa dele de estar o traindo. E a moda agora é chamá-lo de assassino e genocida, né? Nenhum presidente da República sofreu o que o senhor Jair Bolsonaro está sofrendo. Porque ele está enfrentando de peito aberto e só tem um tipo de gente ao seu lado. Os brasileiros de verdade, os brasileiros de verde e amarelo, porque os vermelhos vão ser sempre contra esse presidente. E aqueles que não têm cor são os piores ainda, porque esses são os que querem negócios, são os que querem negociar com o Congresso, os que querem acordos. E o presidente Bolsonaro já disse que não vai dar dinheiro, já disse que não vai fazer o que estão querendo. Que são os acordos que vocês já sabem. Meu amigo Pudim, boa noite aí, hein, Pudim? Andréa Fernandes, boa noite, Andréa, obrigado aí. O meu amigo Azenes Estel, obrigado, hein, Zene? Meu amigo Thiago Cruz aí, obrigado, hein, Thiago Cruz. Falentinha, obrigado, viu, Falentinha? Tá me acompanhando aí nessa live. Nath Lima, obrigado, viu, Nath? Então, Raul, se a gente for falar aqui do STF, a gente vai passar a noite. É uma situação muito difícil. A gente viu as últimas nomeações do STF. O STF... ele não faz o papel dele, que é simplesmente ser guardião da Constituição. O STF ele faz algo que não cabe a ele, que é legislar, né? Inclusive eu vou preparar um vídeo sobre o último ato de legislação que fez o STF, que foi aprovar, né, orientação sexuais às crianças de 6 anos. O que é um absurdo isso, tá? Você tira algo do seio da família e joga na mão de professores. E eu não vou dizer que todos os professores são comunistas, que eu vou estar mentindo, né? Muitos professores hoje em dia já têm consciência dessa doutrinação, eles já conseguem fugir disso, mas ainda a gente tem alguns professores ainda que vestem a camisa, né, e tem aquela metodologia de ensino, né, que não é ensinar, é criar alguém, né, pela causa, que você já sabe. Lilian Amaral, boa noite, Lilian, obrigado aí por estar participando da live. Então, pessoal, e esse assunto que eu trouxe hoje sobre o fisiologismo político, eu gostaria de pedir para vocês que dessem uma pensada. A gente precisa mudar a nossa Câmara de Vereadores. Não dá mais para a gente estar à mercê dessas ideologias, desse progressismo, sabe? As pessoas acham que isso é brincadeira, né? Mas se você começar aí a ler os livros, começar
a estudar em cima do que esse pessoal defende, lógico que eles não falam abertamente, né? Mas a grande defesa aí dos progressistas é o quê? A liberação das drogas, a liberação do aborto, a não defesa da sua casa, da sua propriedade privada, aumento de impostos, né? A gente está cansado de saber que nós brasileiros pagamos aí, trabalhamos quase 5 meses só para pagar imposto, e agora você tem um presidente que está buscando, lutando pela independência, né, dos estados e municípios, e lutando para tirar essa carga das nossas costas. Por que a gente trabalha quase 5 meses para pagar impostos? Porque a gente tem um setor público muito inchado, sabe? E não é o setor público daqueles trabalhadores de baixo clero, né, que eles chamam, que ganha 1.000, 2.000, 3.000, não. Eu não estou falando desse pessoal, que são os enfermeiros, diretoria de escola, professores de escola. Eu não estou falando desse pessoal, estou falando mesmo daqueles que incharam a máquina pública, que ganha 30.000, 40.000, sabe? É só você fazer um levantamento que você vai saber quem é, tá? Além dos políticos, sabe? Alguém vai falar que os políticos ganham 35.000, eu incluo os políticos, mas, né, são todos cargos aí que se você tem muitos cargos, que nem os jurídicos, né, aqui de São Paulo, que você tirar não faz diferença nenhuma. Então, é isso que o presidente está lutando contra, esse vício, sabe? Qual que é a maior empresa hoje no Brasil? Tem o maior número de funcionários? O MEC. O MEC tem mais de 300.000 funcionários. Então é incompatível com a carta educativa que a gente tem no país. A gente gasta 6% do PIB com educação. A maior empresa é o MEC. E nós somos ridicularizados nos outros países em questão de educação. Não conseguimos chegar perto dos melhores no PISA, alguma coisa está errada. Então isso tem que ser mudado. Boa noite, Andréa Fernandes. Boa noite aí por estar acompanhando a live. Sim, Falentinha, eu vi aqui o que você colocou. Eu, sinceramente, eu não fiquei muito feliz com essas listas aí de candidatos a prefeitos. Para quem me conhece, sabe que eu defendo o conservadorismo. Realmente, não tem ninguém aí que me dê um grau de ilusão, sabe? Criar pelo menos um sonho. Sinceramente. Meu amigo Luiz Pignatari aí, obrigado, hein, Luiz, está acompanhando a live, meu ex-vizinho aí da Coab, parabéns, hein, Luiz, um abração para você aí, hein. Realmente, João Tafari, boa noite aí, João Tafari. Realmente eu não vejo muita, né, a grande questão, por que eu trouxe esse assunto do fisiologismo político? Justamente por causa disso. Veja bem, nós não temos um prefeito conservador em Carapicuíba, tá? Então, se você não tem uma Câmara de Vereadores, tá, que fiscalize mesmo
o executivo não finja que fiscaliza, a gente vai estar trocando 6 por meia dúzia. E nossa cidade, ela continuará a ser sabotada da mesma maneira. E quando eu digo sabotagem, quem paga mais com essa sabotagem são os próprios munícipes. Por quê? Porque você não tem na cidade algo que poderia facilitar a vida dos munícipes. É bem simples assim. Tá? Outro dia eu encontrei um rapaz no calçadão de Carapicuíba e ele veio conversar comigo. Poxa, você fala tanto do Projeto Guri, você fala da estância. Cara, você imagina, Carapicuíba não merece ter um SESI? Vamos deixar o Projeto Guri de lado, a estância turística. Carapicuíba não merece ter um SESI. Então, você entende como que é a coisa? Pois, se você tem um SESI aqui, onde as mães poderiam levar as suas crianças, final de semana, já seria de grande ajuda para a cidade. Agora a gente vai em Osasco, tem uma fila de carro para entrar lá no estacionamento. Às vezes que eu fui lá, tem muita gente de Carapicuíba que frequenta lá, porque o SESI ele dá um amparo muito rico de cultura, de conteúdo para as crianças. Então, é nessa situação que eu falo, nossa cidade, ela é sabotada. Como eu citei aqui, poxa, a gente tinha que estar por satisfeito com a Escola Tim Maia de música. E eu não estou desmerecendo, eu volto a repetir, eu não estou desmerecendo a escolinha de música Tim Maia. Muito pelo contrário, porque a senhora lá que administrava essa escola, ela merece ser ovacionada de todas as maneiras, porque ela levava aquilo ali nas costas. Ela ia atrás de doações, atrás de professores. Agora, quando você tem um prefeito e vereadores e não vão atrás do Projeto Guri, eles estão sabotando a cidade. É simples assim. Vou dar um exemplo para vocês. Poxa, nessa epidemia aí, a gente podia estar com programação da nossa Secretaria de Cultura para as nossas crianças da cidade, via online. Olha, tal hora vai ter tal brincadeira online para as crianças da cidade. Cadê a Secretaria da Cultura? Eu não vi nenhuma divulgação nesse sentido. Tem os artistas da nossa cidade. Por que esses artistas da nossa cidade eles não podem ser aproveitados para fazer um show online? Nós temos artistas para crianças na nossa cidade de Carapicuíba. Inclusive, tem uma amiga nossa que ela não foi recebida na Secretaria da Cultura. Então, são essas coisas que a gente tem que brigar na cidade. São isso que eu chamo de ser sabotado na cidade. Nilson Tomás, boa noite, hein, Nilson? Obrigado aí por estar acompanhando essa live aí junto comigo. Bom, pessoal, eu vou encerrando por hoje, né? Peço desculpa para vocês pelo atraso. Mais uma vez eu tive problema aqui com a questão do som, né? Ver se da próxima vez eu consiga ser mais prudente aí antes do horário, para que a gente não tenha mais esse problema aí com o som. Ok? Quero mandar um abraço para vocês. Obrigado aí, viu, meu amigo Márcio, por ter me ajudado aí na questão do som. Obrigado aí, viu, Tânia Santos também, que está sempre aí com a gente. Quero deixar um abraço aí também para o meu amigo Tiago Cruz, que também é um amigo meu aí que carrega na consciência uma carga muito grande aí, sabe, de cultura, do conservadorismo, né? Inclusive outro dia ele me chamou de conservador raiz, né? E os conservadores raízes é aqueles que buscam lá na filosofia clássica, né?
respostas para muitas coisas hoje que acontecem hoje no mundo, né? Porque naquela época lá os filósofos clássicos como Platão, Aristóteles, né, e outros mais, eles sempre tinham na busca de alguma solução a transcendência, né? Que essa transcendência ela é tirada hoje de algumas ideologias aí que propagam o ateísmo, né, comunista, né? Que esse ateísmo ele não é nenhuma acusação, ele está lá na carta de Karl Marx, ele está lá nas cartas de Antônio Gramsci. É só vocês lerem que vocês vão ver que está lá. Não é eu que estou inventando, não estou chamando comunista de ateu. São os seus criadores que querem o fim dos cristãos. Só isso. Beleza, pessoal? Então, um abraço para vocês aí. E como eu sempre digo ao final de todas as lives, procurem estar junto com as suas famílias, valorize bastante a sua família. A família é a base de tudo, é da família que saem os bons frutos, sai um bom município, um bom estado, um bom país e bons cidadãos, né, para o nosso país. Um abração aí, bom final de noite para vocês.